Boa tarde. A minha equipe é composta por André Mudo, Antônia Maiane, Slaine Andrade, que sou eu, Janaele Pereira e Jonas Alencar. A gente vai falar sobre os métodos de determinação de água no solo. A gente vai apresentar alguns métodos aqui. Eu vou começar falando sobre a importância desses métodos. A água é um dos fatores mais importantes para a produção das culturas. Além da sua participação na constituição celular e nos diversos processos fisiológicos na planta, ela está diretamente relacionada aos processos de absorção de nutriente e resfriamento da superfície vegetal. A crescente demanda de água para os diversos fins tem tornado o manejo de água um problema complexo em todo o mundo. Um dos aspectos mais importantes da irrigação é a reposição da água ao solo em quantidades adequadas e na ocasião oportuna. O manejo e controle da água aplicada através dos sistemas de irrigação, com base em princípios científicos, estão tornando-se cada vez mais importantes em função da menor disponibilidade dos recursos hídricos e do crescente custo da água utilizada. A agricultura irrigada tem que ser eficiente, aplicando a quantidade correta de água para as culturas no momento certo para otimizar a produção e proteger o meio ambiente. A determinação do conteúdo de água no solo é de fundamental importância para a prática da irrigação, sendo utilizada em estudos de movimento de água no solo, disponibilidade de água no solo, erosão, época e quantidade de água a ser aplicada e muitas outras aplicações. Existem diferentes métodos que são utilizados para efetuar essa determinação, todos com algumas limitações no que diz respeito à precisão, ao custo, ao tempo e ao grau de dificuldade no processo de execução. A opção por um determinado método varia de acordo com a finalidade, com os objetivos e as disponibilidades instrumentais existentes. Então, aqui a gente pode ver a importância que esses métodos têm na agricultura para definir o teor de água no solo e as suas necessidades para produzir de uma maneira sustentável. Eu vou falar um pouco sobre o método da frigideira, que é um método bastante simples e rápido de se fazer. Ele tem a mesma finalidade do método padrão da estufa, que consiste na secagem desse solo para determinar o teor de umidade. Esse método consiste em efetuar a secagem do solo utilizando uma fonte de calor, um fogareiro a gás butano e acondicionando a amostra em uma frigideira. É um método muito simples e prático de determinação, mas que apresenta limitações quanto à precisão. E o material a ser utilizado é um fogareiro a gás butano, uma frigideira de cozinha, uma balança com sensibilidade de 0,01 gramas, uma caixa de fósforo ou isqueiro para acender a fonte de calor e uma peneira granulométrica. E a metodologia ela consiste em você colocar a amostra de solo úmido na frigideira e pesar esse conjunto, que é a frigideira e o solo, né? Estima-se que seja em mais ou menos 50 gramas essa amostra. E você leva essa frigideira ao fogareiro e você vai mexer ali para acontecer essa secagem. E o tempo da secagem é controlado visualmente, assim, é no olho. E conforme essa amostra de solo vai mudando a coloração e você vai percebendo ali que ela está sendo seca, aí você para o processo. Mas é mais ou menos por volta de 15 minutos que acontece esse processo de secagem, isso com fogo baixo. E após a secagem, você espera a frigideira esfriar e pesa novamente o conjunto, a frigideira e essa amostra de solo já seca, você leva para a balança e pesa, e você anota esses valores, né? A amostra de solo úmida e a amostra de solo agora já seca, né? Após esse processo. E aí você vai fazer a determinação do conteúdo de água da amostra, que é efetuada pelas equações do método gravimétrico.
do método gravimétrico direto, que é onde você vai jogar na fórmula para determinar esse teor de umidade que continha nesse solo, nessa amostra de solo. E as vantagens, a principal vantagem desse método é a redução no tempo de secagem e a possibilidade de ser empregado diretamente no campo. Você tem o resultado é bem rápido ali, esse processo de secagem é feito bem rápido, não é como o método de estufa, né, que é um pouco mais demorado. O resultado você já tem ali bem rápido e você pode estar levando esses materiais para você fazer diretamente no campo ali. Ele é bem acessível e simples de fazer, né? E ele é bastante viável para a agricultura familiar. Se os agricultores tiverem essa informação e esse conhecimento, é bastante viável estar fazendo. As desvantagens é que esse método é de pouca precisão e pode deixar em dúvida quanto à veracidade de suas medições. E é isso. Olá, eu vou continuar falando sobre o método para das tecnologias, né, que usam para monitorar a umidade do solo. Eu vou falar sobre o tensiômetro, que a gente sabe, né, que que é preciso a gente sempre estar monitorando a umidade do solo na agricultura. E muitos desses produtores rurais, eles utilizam ferramentas que auxiliam nessa tarefa. Então, sendo o tensiômetro o mais comum deles. Com a tecnologia sempre avançando, sempre chega equipamentos melhores, de mais precisão. Então, o tensiômetro ele acabou se tornando algo mais do passado. E todos nós sabemos que a água é fundamental para a manutenção da vida de todos os seres vivos e ele também é importante em várias atividades da sociedade. Portanto, sua disponibilidade em uma região é um fator determinante do desenvolvimento social e econômico. Então, ele é por isso que tem que ter esse acompanhamento da umidade do solo, pois ele é possível ele fazer um manejo para ser mais preciso e inteligente. Mas o que é o tensiômetro? Bom, o tensiômetro é um equipamento que mede o potencial mátrico do solo, isto é, mede a tensão com que a água está retida pelas partículas do solo. Com medidas de tensão, pode-se obter o teor de água no solo e, por isso, esse método determina uma forma direta de umidade no solo. Então, dessa forma, ele vai conseguir imitar a raiz de uma planta e onde ele foi instalado. E quando tem muita água no solo, a raiz da planta ela não precisa fazer muita força para absorver a água do solo. Da mesma forma, o tensiômetro ele não vai fazer muita força. Então, a tensão vai ser baixa. Já quando tem pouca, a tensão vai aumentar. E a gente, como eu disse, né, vai surgindo vários, com o avanço da tecnologia, vai surgindo vários modelos e o tensiômetro ele pode ser ele, de vários tipos. Ele pode ser analógico ou mais primoroso ou como os de leitura automática. E os mais comuns são de punção, o tensiômetro com vacômetro e os de mercúrio. Aí está a imagem mostrando cada um do tipo de tensiômetro. As limitações e desvantagens do uso do tensiômetro. A utilização do tensiômetro, ele ainda é o método mais utilizado para a medição no solo do Brasil. Porém, ele vai possuir algumas limitações, o principal é necessidade de manutenção frequente, como ele, 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 ele ocorre, acontece muito de ter o acúmulo do ar na cavidade.
da cápsula porosa. O que ocorre com a velocidade crescente, sempre que a tensão da água no solo ele supera a 30. E outra também desvantagem é a falta de automoção, sendo necessárias leituras manuais diárias do instrumento. E isso, né, acaba consumindo muito tempo e prejudicando as aferições. Mas também temos as vantagens. Ele, para ter o controle da irrigação e tudo, as vantagens deles é que ele possui um método direto, pois ele determina a necessidade de água no solo. Ele também estima a disponibilidade de água no solo para as plantas, para cada tipo de solo representativo localizado sob o pivô central. Ele também define o momento e a quantidade de água a ser aplicado em cada irrigação em função da capacidade de aplicação de água. Ele também define o momento e a quantidade de água a ser aplicado em cada irrigação em função da capacidade de aplicação. Permite o controle da qualidade das irrigações e os métodos eles são simples de operacionalização e automoção. Então, como eu mostrei para vocês, ele vai ter as limitações e como desvantagem vai ter também as vantagens. Aí aqui agora tem essa imagem que vocês estão vendo que ela é só um minuto. Que ela representa um roteiro metodológico, que é para instalar o instrumento no solo, que assim vai ter todo o controle de irrigação. Aí, como pode ser observado nesse roteiro, ele tem duas abordagens distintas para o estudo. Primeiro é a quantificação dos diferentes tipos de solo existentes sobre o pivô central, e o estudo do solo ele consiste em quantificar a disponibilidade de água para as plantas através da determinação de água disponível. E a segunda é a realização do ensaio de avaliação da uniformidade de distribuição de água do equipamento. Então, essa figura aí mostra bem direitinho como vai ser a instalação, com os tipos de solo e como vai ser o controle de água. Então, é isso. Olá, gente, tudo bem? Falar um pouco sobre o método Irrigais. O que é esse método? Ele é um sensor de sistema tensiométrico para aplicações científicas em engenharia agrícola, fisiologia vegetal e geologia, sendo um equipamento para auxiliar o agricultor no manejo da água de irrigação e pode ser utilizado para diferentes espécies de hortaliças, tipos de solo e sistema de irrigação, e também avalia a tensão de água no solo, que afeta diretamente a absorção de água pelas plantas. Então ele dá a possibilidade do agricultor saber quando o solo está úmido, quando não está, quando é o tempo de irrigar, quando não é. Como é feito esse material desse método? O Irrigais é composto de duas partes principais, uma cápsula porosa e uma cuba de leitura, conectadas por um tubo plástico flexível. A cápsula porosa é geralmente feita com material cerâmico de diferentes porosidades. Já a cuba de leitura pode ser feita de acrílico ou plástico rígido transparente. Então aí mostra mais ou menos alguns modelos de como ele é feito. Quais os custos desse método? Os sensores Irrigais simples custam cerca de 10 vezes menos do que os tensiômetros comuns. São muito mais fáceis de usar, praticamente não envolvem trabalho de manutenção
e são tão rápidos quanto os tensiômetros e certamente são mais confiáveis para uso por agricultores ou construídos e para aplicação de automação. Então, como pode ver aí no slide, ele explica que alguns agricultores que não têm informações necessárias, que não buscam essas informações, esse método ele é bem simples e prático de se fazer. Essas pessoas que não têm essas informações necessárias, é fácil o manuseio e facilita o trabalho para eles. Tem algumas limitações, que dentre elas estão a fragilidade, que pode ser superada com um bom desenho e com o apropriado processo de fabricação, necessidade de calibração individualizada, enchimento lento do capilar com água em solo, planta úmida, dificuldades que pode ser superada com o uso de tensiometria a gás. O contato com a amostra pode ocorrer principalmente por via gasosa. Requer fluxo de ar extremamente diminutos para que possa ser adequadamente utilizado em tensiometria gasosa, ao menos que a tensiometria gasosa de fluxo constante. Caso utilizado com tensiometria gasosa com fluxo de elevado através do capilar, causa erro na estimativa da tensão de água, ao menos em tensiometria gasosa de fluxo constante. O volume morto do sistema de compressão de gás precisa ser extremamente diminuto. Aqui tem alguns princípios de funcionamento, que na sua forma base consiste numa cápsula porosa conectada através de um tubo plástico flexível a uma pequena cuba de leitura e um frasco com água. A cápsula porosa pode ser construída de várias formas, tamanhos e porosidades, conforme a aplicação para a qual se pretende. As cápsulas são feitas de cerâmica, podendo ainda ser construídas com diferentes tipos de resinas plásticas e outros materiais porosos. Para uso geral, podem ter diâmetro de 2 e 6 cm e comprimento de 3 e 6 cm. O tubo de plástico flexível tem diâmetro de 5 mm a 8 mm e comprimento de 100 cm a 160 cm, podendo ser transparente ou de qualquer cor. A cuba de leitura deve ser de plástico rígido, transparente, com 1 a 3 cm de diâmetro e de 6 a 12 cm de comprimento, a semelhança do corpo de uma seringa de injeção. Então, quando você vai fazer esse método, que você coloca ele no chão, o ideal é que se espere mais ou menos em média de 6 a 8 horas para ter um resultado mais preciso. E aqui tem algumas referências bibliográficas. E no último aqui tem um videozinho no YouTube que você também pode fazer ele caseiro. Aí esse vídeo ensina completo como é que você faz, quais os materiais que usam e etc. Então foi isso, gente, minha apresentação. Falei um pouco sobre o irrigás, de como ele é feito, o que é. Obrigado. Bom, meu nome é Janaela e vou falar sobre o método gravimétrico. Bom, durante todo o trabalho, né, vai ser citado vários tipos de métodos, né, de se calcular a umidade do solo. Também citar alguns equipamentos de leitura de extrema precisão. Segundo Kaiser, a umidade do solo é uma propriedade que afeta a porosidade e suscetibilidade, a compactação, exigindo equipamentos que permitam o monitoramento espacial e temporal. Então, a crescente demanda de água para os diversos fins tem tornado o manejo desse recurso um problema complexo em todo o mundo, sendo de significativa importância obter mais eficiência possível no uso da água para a agricultura. Então, aqui está o método gravimétrico, que faz essa precisão, né, para saber a quantidade de água presente naquele solo. Então, vários métodos, segundo o CLEM 2008, são utilizados, outros caras, demoradas e algumas bastante imprecisas em função de condição do solo. Então, nas técnicas gravimétricas, nós temos aqui, né, a retiragem do solo para se fazer
para se fazer esse processo. Então, as principais diferenças entre os métodos resumem-se na forma de medição, de custo, de tempo e resposta, como também operacionalidade. Nos princípios, segundo Santos, é um método direto e muito preciso, método gravimétrico. E os custos, temos redução de energia, a balança de pressão, secagem do solo. É um método simples, rápido, de baixo custo de aquisição e execução. Essa questão do tempo a gente poderia tirar, porque ele vem lá para limitação, porque esse processo é um processo mais demorado, ele necessita de 24 horas ou até 72 horas para se obter o resultado. Nos materiais necessários para se fazer todo esse processo, vai necessitar de que dá balança, da peneira, como também vai precisar de pinça. Então, são vários os materiais para se fazer esse processo. Bom, essa foi um pouco sobre o método gravimétrico. Olá, meu nome é Jonas. Vou dar continuidade ao trabalho sobre os métodos de determinação de umidade no solo. Eu vou falar para vocês um pouco sobre o método de estufa. O método de estufa é um método mais utilizado em alimentos e se baseia na remoção da água por aquecimento. E é um método lento que se pode levar de 3 a 24 horas em temperatura de 105 graus Celsius, dependendo do alimento. Esse método é um método barato e simples, pois necessita apenas de uma estufa, uma balança analítica e cadinhos para colocar as amostras. No entanto, a exatidão depende de vários fatores, como por exemplo, a temperatura de secagem, o tamanho das partículas da amostra, o número e posição das amostras na estufa, a formação de crosta na superfície da amostra, entre outros. As partículas dos alimentos devem ser moídas com espessuras menores possíveis para facilitar a evaporação da água. A temperatura de secagem deve ser um pouco acima de 100 graus para evaporar a água a pressão atmosférica na estufa simples. Porém, na estufa a vácuo, esta temperatura pode ser bastante reduzida, a 70 graus Celsius, preservando a amostra e evitando a formação de crostas na superfície e que dificulta a evaporação da água. O método da estufa é empregado em larga escala em laboratório. Esse índice físico é obtido após a secagem de uma amostra natural por um período de pelo menos 12 horas, solos arenosos e pedregulhos, em um aparelho em que a temperatura deverá ser constantemente mantida em torno de 105 graus Celsius ou 110 graus Celsius. De acordo com a NBR, em alguns casos, segundo a teoria dos solos tropicais, essa temperatura poderá permanecer entre 60 e 80 graus Celsius, mas devendo prevalecer o mesmo período de tempo. Até hoje, esse é o método mais preciso de determinação do teor de umidade dos solos, sendo aplicado em laboratórios. Essa metodologia apresenta vantagens em relação às demais, porque apresenta resultados confiáveis, porém, traz como inconveniente o tempo excessivo para obtenção desse índice físico. E aí estão as referências da minha parte. E é isso aí.